Então, muito bom dia a todos. Temos quórum, vamos começar a nossa reunião. Cumprimentar todos os colegas deputadas e deputados e um cumprimento muito especial, agradecendo a presença da Sra. Inspetora-Geral da ACT, a Dra. Fernanda Campos, e também da Sra. Diretora de Serviços de Apoio à Atividade Inspectiva, Dra. Ernestina Silva. Cumprimentar também os nossos assessores e serviços e vou dar início a esta audição que tem por base a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD e dou a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, que tem 5 minutos para fazer a apresentação deste requerimento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados e cumprimento a Sra. Inspetora-Geral, Dra. Fernanda Campos, bem como a Sra. Diretora de Serviços de Apoio à Atividade Inspectiva, Dra. Ernestina Silva, e desde já desejo felicidades à Sra. Inspetora-Geral para o exercício destas funções, para a continuidade do exercício destas funções. E então, de uma forma breve, apresentar aquilo que foi o requerimento do PSD. E o requerimento do PSD vem no seguimento da obrigação que existe de entrega à Assembleia da República do relatório da Autoridade para as Condições de Trabalho, que foi instituída através da resolução que também instituiu o Dia da Prevenção da Segurança e Saúde no Trabalho. E como nós verificamos que estes relatórios relativamente aos anos 2020 e 2021 não tinham ainda sido entregues na Assembleia da República, solicitamos esta audição, bem como o conhecimento dos relatórios, desde logo por duas razões. Uma, para percebermos porque é que eles não tinham sido enviados à Assembleia da República, se houve algum problema na sua elaboração ou se foi elaborado e simplesmente por lapso não foi enviado à Assembleia da República, e por outra razão, porque o conhecimento destes relatórios é fundamental para podermos prosseguir uma atividade com vista a uma sinistralidade cada vez menor e, de preferência, sinistralidade laboral zero. E é através destes relatórios que nós conseguimos identificar os problemas, conseguimos identificar as situações onde deve haver uma maior atuação no que diz respeito à prevenção e também os caminhos a seguir para os decisores políticos, para o Governo e, naturalmente, também para o Parlamento. Isto no que diz respeito quer às doenças profissionais, quer aos acidentes de trabalho. Portanto, é com vista a perceber exatamente essas duas questões, portanto, porque é que não foi entregue, e com vista também, embora nós tenhamos os relatórios que já foram entregues e tenhamos analisado, gostaríamos de ouvir por parte da Sra. Inspetora-Geral uma apresentação dos mesmos, desde logo sinalizando alguns aspectos que eu aqui gostaria de salientar nesta primeira ronda, que é perceber aquela que tem sido a evolução ao nível da sinistralidade, porque nós tivemos aqui um período complexo e que naturalmente veio alterar a própria forma de fiscalização e o exercício da missão da ACT nas relações laborais, porque, por um lado, houve empresas que encerraram, ou houve outras que encerraram temporariamente, e, portanto, todo um conjunto de fatores, isto no âmbito da pandemia, e, portanto, houve aqui um conjunto de fatores que naturalmente influenciou os dados que aqui nos apresentam, bem como a forma da atuação da ACT. E, portanto, gostaríamos de perceber, e se essas questões estão ultrapassadas, gostaríamos também de perceber, ao nível dos setores de atividade, quais são os setores de atividade também da maior prevalência da sinistralidade, embora esteja no relatório, gostaríamos de ouvir, até para que conste desta audição. E nesta primeira ronda deixava essas questões e também uma outra questão, que no relatório de 2021 há um aspecto que nos chamou particular atenção, desde logo porque da última vez que tivemos a oportunidade de falar com a Sra. Inspetora, portanto, a sensação com que ficamos, e por tal provavelmente pode ter sido uma má interpretação da minha parte, a sensação com que ficamos foi que, em termos de recursos humanos, a ACT estaria
bastante reforçada e, portanto, não haveria problemas. Ao ver o relatório, logo numa fase inicial, o relatório referente ao ano 2021, um dos aspectos que refere é a falta, a escassez de recursos humanos na parte afeta à segurança e saúde no trabalho. E, portanto, também gostaríamos de perceber isso e nesta primeira ronda era isso que solicitava, desde já mais uma vez agradecendo a disponibilidade para estar aqui nesta comissão hoje a apresentar os relatórios. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Dou agora a palavra para uma intervenção inicial de 10 minutos à Sra. Inspetora-Geral da ACT, Fernanda Campos. Muito obrigada. Bom dia a todos. É, de novo, uma honra estar aqui. Sra. Presidente, os meus cumprimentos a todos os senhores deputados dos grupos parlamentares e um agradecimento ao grupo parlamentar do PSD que nos permitiu também estar aqui, cujo pedido nos permite estar aqui e esclarecer as dúvidas que existem e que para nós, obviamente, é uma honra e estaremos sempre absolutamente disponíveis para responder a todas as questões que nos são dirigidas. Relativamente aos relatórios e ao atraso dos relatórios, obviamente para nós é penalizador, não queríamos que isso tivesse acontecido, achamos a accountability essencial na democracia e a transparência essencial para o trabalho e a missão da ACT. É essencial que não só os senhores deputados, mas também todos os sujeitos da relação laboral saibam e consigam acompanhar aquilo que é a evolução do serviço público que tem a missão de controlar e efetivar a aplicação do direito laboral e a promoção da segurança e saúde no trabalho. É essencial que todos saibam a evolução desses serviços públicos, temos essa responsabilidade e foi com imensa pena minha que não consegui ter atempadamente os relatórios divulgados. Foram uma série, obviamente, uma série de vicissitudes que não a nossa vontade, que levaram a esse atraso e que, obviamente, nos leva também a prevenir que não aconteça o mesmo com o relatório de 2022, no qual estamos já a preparar e a retirar dados. Esse atraso, obviamente, e eu também não quero aqui, é mesmo para compreenderem, não é desculpa nenhuma, não conseguimos e devíamos ter conseguido, mas, de facto, o contexto laboral alterou-se muitíssimo. Podemos marcar um antes e um depois da pandemia. Foram mobilizados muitos recursos para uma adaptação da organização. A ACT, tal como todas as outras organizações, tiveram que se adequar, que se adaptar às novas necessidades, às necessidades vindas da pandemia e depois também das consequências da guerra e da chegada, consequências da guerra, da falta de mão de obra, etc., e da chegada de migrantes, e esse investimento investimento de recursos nessas áreas, obviamente, que penalizam outras e foram priorizados aspectos como trabalhar a informação que estivesse acessível no site para self-service das pessoas, de todas as pessoas que necessitavam delas. Foram também investidos na prioridade de modernizar e atualizar a ACT em termos tecnológicos e em termos de capacitação de pessoas para poder dar essa resposta. Nessa altura, a informação, e tendo em conta que as alterações legais com impacto nas relações laborais foram frequentíssimas e com escasso tempo de adaptação, era essencial trabalhar internamente na informação e disponibilizar informação por vários meios, nomeadamente a criação de um contact center que aconteceu durante esses anos e também a capacitação do maior número de técnicos para estar aptos a responder às questões que eram levantadas diariamente
pelos sujeitos da relação laboral e por quem os representa, e isso para nós foi prioritário, porque, bem, temos mesmo que escalar o que é prioritário, que dá resposta, penalizando outras situações, e neste caso a penalização aconteceu aqui. Estamos a trabalhar, já temos publicado, já foram objeto e bem de escrutínio, como a senhora deputada acabou de referir, e muito bem, estamos disponíveis para essas questões. Nós temos também aqui salientado que, de facto, estamos a melhorar em vários aspectos. Há muito trabalho interno que não é visível, obviamente, como quer desde a capacitação de pessoas, de trabalho de recrutamento de pessoas, e muitas vezes de agilização e adequação de meios, contributos para a legislação laboral, que leve a entrarmos num século XXI e numa atuação com recurso maior à tecnologia para tornar mais eficiente. No meio disso tudo também alteramos as nossas instalações para também uma maior eficiência e tendo recorrido à possibilidade de teletrabalho, também conseguimos aqui ter reunidos os três serviços, os três serviços centrais, as direções que têm aqui um peso e que servem de dínamo e de impulso à operacionalidade da ACT, reunidos num só sítio, e também aconteceu tudo isso durante estes anos. Ou seja, estamos aqui a preparar uma casa para enfrentar o século, esta atualidade. Estamos com os recursos, com os meios, e isso, quer recursos, quer meios, não podem ser nenhuma desculpa, é só compreensão para irmos evoluindo e irmos aqui tendo quer as viaturas que necessitamos, quer o impulso, o incremento e o estímulo para a utilização de transportes públicos pelos nossos inspectores nas cidades onde é mais fácil essa utilização, como é o caso de Lisboa e Porto, por exemplo, mas também outras cidades. Temos aqui um quadro de inspectores que ainda não atingiu o seu potencial, quase 50% deles. Temos quase a 80% os técnicos superiores, e obviamente que todas estas necessidades se vão ajustando à medida que evoluímos tecnologicamente, e isso é o que estamos a preparar, a aprofundar o diálogo com os parceiros que podem contribuir para o sucesso deste serviço público, quer no controle, quer na efetivação do direito, nomeadamente com os parceiros sociais, e temos também aqui um impulso e um trabalho interno de trabalhar, por exemplo, trabalhar sem papel. Já temos vários serviços operacionais que não usam papel na sua gestão diária, e isso para nós é um fator importante de eficiência e de gestão de recursos, e tudo isso é um trabalho interno que faz o seu caminho, não muitas vezes ao ritmo que gostaríamos, mas que é possível e que obviamente não nos deixam satisfeitos quando não conseguimos aqui os objetivos que pretendemos, que é ter um serviço público desta natureza que preste cada vez um melhor serviço e cada vez um serviço mais efetivo e que envolva mais os parceiros, porque obviamente não pode depender o sucesso unicamente de um serviço público. Somos vários a contribuir para este fim, sendo que é claro para a ACT a responsabilidade que tem em todo este processo e este caminho de envolvimento e de participação de vários atores nesta evolução. Relativamente às questões, eu creio ter respondido quanto ao atraso. Quanto às questões da evolução da sinistralidade, é também um aspecto com o qual temos a trabalhar pelos vários instrumentos legais que temos, nomeadamente envolvendo os nossos inspectores através desde logo de objetivos CIADAP, mas também de compromisso com todos, que não é a imposição pode ser um instrumento, mas não é nessa base que trabalhamos. Trabalhamos no envolvimento, no propósito que temos de todos podermos contribuir para
para essa redução da sinistralidade. Estamos comprometidos, obviamente, com os nossos parceiros internacionais. Aliás, temos aproveitado aquilo que é disponibilizado pela Autoridade Europeia do Trabalho para, em conjunto e com os instrumentos que são partilhados pelas nossas congêneres, podermos adotar a Vision Zero, no caso dos acidentes de trabalho, e podermos também beneficiar de, por exemplo, de traduções que levam a que os migrantes de países terceiros possam aceder à informação, e neste momento temos no nosso site alguns idiomas que não são comuns entre nós, como o hindu, por exemplo, mas outros idiomas. Trabalhamos com várias estruturas, há coisas que se tornam visíveis muito tempo depois de ter sido preparadas as circunstâncias para elas terem visibilidade e se sucederem, não é ao ritmo daquilo que quer a agenda mediática, quer aquilo que muito gostaríamos. Nós gostaríamos muito de termos aqui algum passo de magia para termos sucesso em todos os aspectos, sobretudo que não aparecessem no nosso feed de notícias: morreu o operário porque caiu de não sei quê, morreu porque ficou soterrado, morreu. Isso é uma penalização constante para a própria Inspetora-Geral e para todos os inspectores de trabalho e para toda a ACT que está envolvida nisto. Eu sei, passo sempre da hora, mas estarei, obviamente, aqui absolutamente responsável. A construção civil tem sido historicamente, e foi uma atividade que nunca parou, nem na pandemia, e nós, também é visível e é público o envolvimento que fazemos com as associações do setor e com os sindicatos do setor para que maior informação e modo de fazer chegue às empresas para que resulte bem, e nós estamos sempre a dizer que a segurança e a prevenção da segurança e saúde começa no recrutamento das pessoas, e estamos a investir nisso. Estou disponível, obviamente, para todas as questões que me quiserem colocar. Muito obrigada, Sra. Inspetora-Geral Fernanda Campos. Passo agora a palavra aos grupos parlamentares, com um tempo de 5 minutos cada, e começo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com a Sra. Deputada Mara Lagriminha Coelho. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero, em primeiro lugar, naturalmente, saudar a Sra. Inspetora-Geral do Trabalho, doutora Fernanda Campos, e agradecer também a sua presença nesta comissão. É sempre frequente e nós agradecemos sempre os contributos que a ACT nos dá. Agradecendo também à Sra. Diretora de Serviços de Apoio à Atividade Inspectiva, a doutora Ernestina Silva, e naturalmente em vós também saudar todas e todos os trabalhadores da ACT. Dos relatórios que tivemos a oportunidade de analisar, não só ao nível da segurança e saúde no trabalho, como agora focou, com muito enfoque também na questão da prevenção e da formação, que são setores, de facto, fundamentais, sobretudo naquelas áreas que são de maior risco, como agora aqui referiu, ao nível da construção civil, e que representam, de facto, um maior risco e número de acidentes de trabalho. Nós gostaríamos de destacar, sobretudo, o nível de atividade, ao nível da atividade inspectiva, que abrange os domínios das relações de trabalho, domínio esse a que este grupo parlamentar e esta comissão também dão especial relevância dentro daquilo que é o nosso âmbito do processo legislativo. E por isso, em primeiro lugar, em termos gerais, eu diria que estes relatórios refletem um trabalho relevante, um trabalho meritório, competente, muitas vezes até além das ações previstas e com uma execução até bastante superior a anos anteriores. E que respondem também a áreas de atuação relevantes, que são desafios a que também o Partido Socialista entende como prioritários, e por isso, obviamente, que a ação eficaz da ACT no combate à precariedade, ao trabalho não declarado, à promoção da agenda do trabalho digno, que muito também tem ocupado o grupo de trabalho desta comissão e ao qual também a ACT tem dado importantes contributos, mas também ao nível daquilo que é o reconhecimento das garantias de igualdade, não discriminação, bem como o diálogo social, como a senhora inspetora aqui mencionou, que entendemos também nós fundamental naquilo que são a prossecução destes objetivos,
e disso mesmo tem sido também ao nível do trabalho governativo, a título de exemplo, o acordo de rendimentos concertado e que será, naturalmente, pela sua determinação e previsibilidade, um relevante instrumento também para a dignificação das relações laborais. E por isso entendemos que mais e melhor prevenção e fiscalização e, sempre que necessário, a ação inspectiva são garantias do cumprimento da lei e dos direitos dos trabalhadores, mas também uma resposta eficiente para o nosso tecido empresarial, que ainda é maioritariamente pequenos e médios empresários, que são, de facto, relevantes no nosso país. E, para tal, gostaríamos de salientar que os recursos humanos de que a ACT dispõe são importantes para o desenvolvimento da ação inspectiva e esse também tem sido um esforço que o Governo tem prosseguido nos últimos anos e os dados presentes no relatório da atividade inspectiva 2021 refletem esse mesmo esforço de dotar e capacitar a ACT dos recursos e meios necessários para ter, de facto, uma atuação inspectiva eficaz. E eu destacaria os dados que estão em 2021. A ACT contou com 417 inspectores, tendo havido um acréscimo, pelos dados do relatório, de 20,5% em relação ao quadro pessoal 2020. Mas muitas vezes esquecemos, em 2017, a verdade é que só contávamos com 303 inspectores, o que significa que, pelo menos no ano 2021, temos mais 114 inspectores. Aliás, o reforço de meios humanos faz também face às respostas que atualmente a ACT tem de dar face ao espelho que hoje também existe no mercado laboral e também reparamos que, de facto, houve alterações no que diz respeito à população empregada. E permite concluir que temos hoje também um cenário de população empregada que também reflete um esforço que tem vindo a ser feito, um esforço nacional para o aumento da qualificação da população. Partilhamos também as vossas preocupações referentes a áreas como o trabalho não declarado por empresas de economia informal ou economia estruturada, fenómenos como a dissimulação do contrato de trabalho através da figura da falsa prestação de serviços, falsos estágios remunerados ou as falsas situações de voluntariado, que também constituem fenómenos que contribuem para essa segmentação social. E sabemos a perigosidade desta ausência de proteção, colocando não só diariamente os trabalhadores em risco, nomeadamente ao nível daquilo que são os acidentes de trabalho, mas também completamente desprotegidos em situações excepcionais, como vimos e todos verificamos na pandemia. Nessa medida, esta é uma área em que a ACT tem procurado dar especial enfoque, atuado no sentido da regularização destas situações. Pergunto por isso que dificuldades foram acrescidas no período da pandemia, pós-pandemia, na atuação da ACT, na fiscalização deste trabalho não declarado, e o mesmo referente à dissimulação de contrato de trabalho, nomeadamente no que se refere aos jovens, nomeadamente através da falsa prestação de ou falsos estágios remunerados. Destaco ainda a cooperação que a ACT tem vindo a ter com as entidades, verificamos isso ao nível das reuniões, nomeadamente no que se refere aos grupos vulneráveis. Aqui abordaria as situações referentes à igualdade de género, aos menores e aos estrangeiros a trabalhar no nosso país. Nas ações referentes à igualdade, que cooperação tem sido feita com a CITE? Faço a mesma pergunta nas situações de suspeita de tráfico de seres humanos, exploração laboral e trabalho forçado, como aqui também falou, uma vez que são sempre assuntos sensíveis, muitos deles penal, criminal, muito mediatizados. Senhora Deputada, tem que terminar. Estou mesmo a terminar, Senhora Presidente. A minha pergunta é como tem sido a atuação da ACT e em que setores nessa medida, que articulação tem feito com outras entidades. Também verificamos que, ao nível da representação coletiva e do diálogo social, a ACT concretizou várias verificações, algumas delas até aplicando medidas sancionatórias. Portanto, o que pergunto é qual é a vossa interpretação destes dados nas relações laborais, uma vez que têm esse conhecimento e acompanhado. E para 2023, uma vez que estamos a fechar o ano 2022, falou há pouco das dificuldades que temos atualmente pelo contexto macroeconómico que vivemos, dificuldades essas acrescidas para as empresas, que terão consequências também nas relações laborais. O que pergunto é qual a vossa visão e como vem essa atuação com este cenário que temos atualmente, nomeadamente com o reforço das atribuições e das competências que a ACT tem tido. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Mara Lagriminha Coelho. Agora, por parte do PST, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Muito obrigada, Sra. Presidente. Novamente, aqui cabe-me o papel de continuar esta audição e, desde logo, agradecer as explicações que foram dadas e, naturalmente, estamos sensíveis a muitos dos aspectos que foram referidos, mas, independentemente disso, e, naturalmente, felicitar a ACT porque, apesar do trabalho
ter chegado tarde o relatório, percebemos que, efetivamente, o trabalho foi continuando a ser feito e, designadamente, e aqui é um aspecto que é importante salientar, a questão da aposta na prevenção e na promoção. É um aspecto essencial, porque é, de facto, é das áreas em que, bem diz o ditado, que mais vale prevenir que remediar, e, de facto, tudo aquilo que possa ser feito para prevenir a sinistralidade nunca é demais. Contudo, Sra. Inspetora, apesar de conseguirmos perceber pelos relatórios que são enviados que tem havido e que há aposta, de facto, na prevenção, e como a Sra. Inspetora também referiu, que há uma grande coordenação com os parceiros e também que há uma grande também coordenação, quer com empregadores, quer com trabalhadores, podemos verificar também que há aposta na prevenção também no ensino profissional. E, portanto, apesar deste esforço, a verdade é que há aqui dados que nos preocupam. Primeiro, como refere o relatório relativamente a 2021, Portugal continua a ser dos países, segundo os dados da Eurostat, Portugal continua a ser dos países com maior sinistralidade laboral. E, portanto, é preciso que, para que nós possamos, enquanto Parlamento, e que possamos tomar algumas medidas, perceber o que é que está a falhar. E o que é que pode ser feito? Nós estamos todos nesta audição e neste trabalho com um propósito comum, que é precisamente assegurar que as condições de trabalho são, efetivamente, são condições de trabalho dignas, são condições de trabalho informadas e são condições de trabalho em que há proteção dos trabalhadores e há preocupação com a proteção dos trabalhadores, quer no que diz respeito aos acidentes, quer no que diz respeito às doenças profissionais. E, por isso, precisamos de perceber que, apesar destes esforços, o que é que está a falhar, o que é preciso mudar, e pergunto desde já se a ACT tem alguma sugestão para dar, quer ao nível da legislação sobre a segurança e saúde no trabalho, quer ao nível da própria legislação laboral, que nós tivemos a oportunidade de falar recentemente, da Agenda do Trabalho Digno, que está em curso o debate na especialidade, mas que a senhora Inspetora, naturalmente, que já deu também os seus contributos, mas naturalmente pode ter algo mais a acrescentar. Portanto, é por isso que é importante que estas audições se realizem, que é para nós percebermos efetivamente o que está a falhar. E depois, como disse, e de facto se constata no relatório, o setor da construção civil continua a ser um setor preocupante. E, portanto, também aqui importa perceber, se de uma forma geral importa perceber o que é que se passa, o que é que justifica estes dados, também ao nível da construção civil, importa perceber, e naturalmente não será o facto de ter sido uma atividade que se manteve a trabalhar durante a pandemia, não será por isso, naturalmente, digo eu, mas isso, portanto, por isso deixo a questão que registra, que continua a registrar o maior número de sinistralidade. E depois há aqui também um outro aspecto, que há aqui um dado bastante curioso, que diz respeito às doenças profissionais e que eu não consegui, do relatório, da leitura e análise do relatório, não consegui perceber a razão, que é o que é no relatório relativamente a 2020 e que refere, relativamente às doenças profissionais, aqui uma diferença de género. E que o género feminino, a incidência das doenças profissionais, incide mais no género feminino que masculino. E isto que tem sido ao longo portanto, não é uma situação recente, mas ao longo dos anos, e designadamente desde 2016, que se tem verificado esta situação. E eu gostaria de perceber exatamente o que é que a ACT tem a dizer, porque é que isto acontece. Depois, há aqui outros aspectos relativamente ao relatório 2021. Eu acho que nós poderíamos ficar aqui a manhã toda, porque há muitos aspectos que, de facto, poderíamos continuar aqui a falar e, portanto, tive de naturalmente selecionar alguns, sem prejuízo, depois de continuarmos noutros fóruns a comunicar sobre estas matérias. E uma delas era relativamente à questão que coloquei inicialmente, mas confesso, já vou terminar, Sra. Presidente, confesso que eu julgo que a Sra. Inspetora não referiu, que é a questão dos recursos humanos. Porque, para nós, neste momento, o que é importante é perceber se a ACT
tem todas as condições de que necessita para poder trabalhar. Naturalmente que o ideal nós nunca temos, não é? Mas, portanto, vamos ser razoáveis, bom senso, e é isso que queremos perceber. Se, face àquilo que foi referido no relatório, da ausência ou da falha de recursos humanos para estas áreas, perceber se da parte do Governo tem havido alguma indicação ou alguma instrução de que essa falha vai ser colmatada. E, portanto, termino, Sra. Presidente, agradecendo antecipadamente os esclarecimentos e felicitar naturalmente a ACT pelo trabalho que desenvolve e pela importante missão que tem para manter as boas condições de trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Agora tem para intervir o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Chega agradece a presença da Sra. Inspetora-Geral, doutora Fernanda Campos, da Sra. Diretora de Serviços, doutora Ernestina Silva. Nas suas pessoas, o Chega saúda todos os trabalhadores da Autoridade para as Condições de Trabalho, pedindo que transmita a nossa solidariedade pelas dificuldades sentidas por todos os trabalhadores do ACT no desempenho das suas funções. Os relatórios de atividade que desde 2019 não tinham sido apresentados foram recentemente, sendo que o relatório que corresponde ao último ano demonstra uma grande subida de dívidas a trabalhadores na ordem dos 27 milhões de euros, o que significa uma subida homóloga de cerca de 152%. Sendo a explicação para este brutal aumento a pandemia, é previsível que, com a crise energética e aumentos de custos, este problema se possa agravar em 2022. Embora a ACT tenha tido um reforço de meios humanos nos últimos anos e pretendendo o Governo institucionalizar a ACT, o Chega questiona Vossa Excelência sobre a possível falta de pessoal que possa vir a enfrentar, pois a falta de meios com que os trabalhadores do ACT se confrontam diariamente também constitui uma preocupação. Sabemos que as cativações condicionam o trabalho da ACT e perguntamos como pode ser possível a autoridade que controla as condições de trabalho não ter ela própria condições de trabalho. A pergunta que lhe faço é: quais as necessidades reais de meios humanos, materiais e financeiros da Autoridade para as Condições de Trabalho? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. Passo agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente, Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento especialmente a Sra. Inspetora-Geral, a doutora Fernanda Campos, e a Sra. Diretora de Serviços de Apoio à Atividade Inspectiva, a doutora Ernestina Silva, assim como os meus colegas, senhores deputadas e deputados. A Sra. Inspetora-Geral fez uma alusão, ainda que breve, à situação dos trabalhadores imigrantes e referiu designadamente o esforço no sentido de melhorar a informação a eles dirigida, designadamente com a introdução de novos idiomas no sítio oficial da ACT. Depois, uma das questões que gostaria de colocar justamente a propósito e na perspectiva da informação, da sensibilização e também da detecção de problemas, é, para além desse esforço desmaterializado de comunicação, o que é que concretamente tem sido feito no terreno junto dos trabalhadores e imigrantes. Em alguns casos eles são relativamente concentrados, noutros são uma população relativamente difusa. Gostaria também de compreender um pouco mais como é que é o trabalho da ACT, em particular nestes domínios da prevenção dos riscos, dos acidentes, da saúde ocupacional, em atividades e setores muito específicos, desde logo aqueles que têm regimes de elaboração contínua e, portanto, incluindo durante a noite, como é evidente, e, portanto, em condições de penosidade e até de insalubridade que comportam riscos muito específicos. Eu poderia aduzir, por exemplo,
o caso da recolha dos resíduos urbanos, não é? Concretamente, se tem sido algum trabalho de algum um alvo, digamos assim, com algum trabalho específico. E finalmente, bem sabendo que a senhora inspetora, e da última vez que aqui esteve, enfatizou o facto de ter reforçado a equipa de inspectores e, portanto, teoricamente o comentário é meu, esse contingente ser suficiente para a atividade inspectiva, mas a pergunta que eu faço é se a ACT dirigir esforços especificamente dirigidos a setores de maior risco, incluindo durante o horário noturno, se sim ou não a capacidade inspectiva que possui é suficiente. Muito obrigada, Sr. Deputado Vice-Presidente Alfredo Maia. E, finalmente, para encerrarmos este ciclo de intervenções dos grupos parlamentares, tem a palavra o Sr. Deputado José Moura Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Inspetora-Geral do Trabalho, a Dra. Fernanda Campos, saudar também o seu mandato. A última vez que cá esteve, creio que estava ainda em suplência, e desejar muita inspiração e coragem para o trabalho que tem pela frente, e dizer-lhe também que pela nossa parte, valorizamos muito o trabalho da ACT, estamos sempre disponíveis, na medida da nossa possibilidade, para cooperar com ele e, naturalmente, também contribuir para a sua fiscalização, como nos compete. A Sra. Inspetora-Geral sublinhou o número de inspectores. Tem havido um debate aqui também sobre a capacidade que a ACT tem, não apenas ao nível dos inspectores, mas dos técnicos superiores, e também gostava de lhe perguntar muito concretamente, destes 417 inspectores e inspectoras, quantos é que estão efetivamente a fazer trabalho de inspeção, quantos é que estão destacados noutras funções, designadamente funções de chefia ou até para, em alguns casos nós sabemos até para responsabilidades governamentais ou outras, enfim, destes haverá uma parte que não estão no ativo. Quantos é que serão no ativo, enfim, no terreno, digamos assim, a fazer trabalho de inspeção? Em segundo lugar, sobre o trabalho forçado e sobre a exploração de trabalhadores migrantes. Tem sido um problema muito grave, que vai tendo a espaços alguma visibilidade. Nós estamos também a debater, neste momento, medidas de alteração legislativa. Queria perguntar-lhe quais são as grandes dificuldades que a ACT sente, quer nas ações inspectivas nesta matéria, quer na capacidade de responsabilizar efetivamente o conjunto da cadeia de subcontratação. Porque os ecos que nos chegam é que é muito difícil de conseguir garantir a responsabilização solidária de toda a cadeia, como a lei prevê, porque isso está dependente de uma identificação de todos os elos da cadeia logo no início do processo inspectivo. E, portanto, queria perguntar-lhe se esse é um dos problemas que temos tido na dificuldade em responsabilizar a cadeia de subcontratação e que explora o trabalho forçado de imigrantes no nosso país. Em terceiro lugar, queria também perguntar à Sra. Inspetora, a propósito da ação inspectiva, como é que qual é o balanço que fazem, porque ele não vem, creio eu, muito especificado sobre a aplicação da ação especial de reconhecimento de contrato de trabalho, onde a ACT tem um papel importante no impulso dessa ação. Se eu li bem os dados, houve 228 notificações neste domínio e 57 participações ao Ministério Público. Será relevante, mas a pergunta é se nos outros casos terão sido regularizadas as situações e se não parece à ACT que, apesar de tudo, face ao volume que nós estimamos existir de falso trabalho independente, nomeadamente concentrado em alguns setores, se não há aqui um potencial desta ação e do reconhecimento de contratos de trabalho que ainda está muito subexplorado. Ou seja, se, de facto, a ACT não poderia ter uma capacidade maior de, utilizando este mecanismo, garantir o reconhecimento de contratos de trabalho. E também gostava de lhe perguntar se,
em alguns setores específicos tem havido ações inspectivas, nomeadamente na cultura, porque já houve no passado, quer em instituições culturais, quer no setor audiovisual, em empresas do setor audiovisual, onde a cultura dos recibos verdes está completamente instalada. E também uma questão que já não é a primeira vez que coloco, mas que vou insistir nela. Nós sabemos que no setor dos cuidados, designadamente nas empresas prestadoras de cuidados domiciliários, de apoio domiciliário, das chamadas ajudantes familiares, no setor privado destas empresas, que recorrem muito a trabalho migrante e em que todas as pessoas estão a recibo verde, todas as que nós conhecemos estão a recibo verde, e do nosso ponto de vista nenhuma é verdadeiramente uma trabalhadora independente. Se houve alguma ação inspectiva neste setor e porque é que houve menos, porque é que entende que houve menos ação inspectiva no alojamento, restauração e similares, que é um dos setores que nos parece provavelmente ser bastante significativo na nossa estrutura de emprego, até com o aumento do turismo. Queria também perguntar-lhe, relativamente às plataformas digitais, a Sra. Inspetora, a última vez que esteve cá, a propósito da Agenda do Trabalho Digno, disse que, vou terminar, que estava ao nível europeu, com outras ações, com outras entidades da mesma natureza, a acompanhar o processo de discussão do que está a acontecer nos vários países. Está agora também a ser discutida a diretiva. Que tipo de acompanhamento é que a ACT tem tido, de contactos que tem tido nos outros países, relativamente ao reconhecimento e à ação inspectiva no âmbito das plataformas? Enfim, e sobre acidentes de trabalho haveria várias questões, mas como elas foram feitas, ficamos também na expectativa de que esse tema possa ser aprofundado, porque o aumento dos acidentes de trabalho, particularmente os acidentes de trabalho mortais, é bastante preocupante. Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Temos agora para uma resposta conjunta da Sra. Inspetora-Geral 25 minutos para todos os grupos parlamentares. Mais um desafio extraordinário, 25 minutos com tantas questões, que eu estou contente de poder receber. Há uma frase que eu costumo dizer para todos os meus colegas e quase sempre, e que é motivo de diversão entre os meus colegas, que é: podemos sempre fazer melhor. E aqui o que eu posso dizer de forma genérica é que estamos toda a ACT está apostada em fazer bastante melhor. Obviamente que os meios evoluem. Eu começando aqui mais diretamente pelo grupo parlamentar do PS e a Sra. Deputada Mara Coelho, que eu agradeço a análise dos relatórios. Eu não referi, mas sim a evolução, apesar de todas as mudanças que fomos fazendo, a atividade inspectiva nunca parou, nem a atividade da ACT nunca parou. Em determinados momentos, como sabem, foi considerado serviço essencial e, do nosso ponto de vista, é sempre um serviço essencial. E por isso não para e tenta pelo nível, pelo volume de trabalhadores abrangidos, pela gravidade da situação, tenta, obviamente, priorizar essas situações. A ACT, neste momento, e muito há pouco tempo, e referiu o Sr. Deputado do PCP também, que eu falei sobre os inspectores de trabalho. Obviamente todos sabemos que ultrapassará até a rácio da OIT para países industrializados e desenvolvidos, mas, no entanto, não é essa métrica também que é o mais relevante. O mais relevante é o que fazemos com aquilo que temos. E os inspectores de trabalho estão ainda numa fase de potenciar o seu trabalho e a sua capacidade de trabalho, porque aprenderam há pouco tempo. Quase metade dos inspectores que a Autoridade para as Condições de Trabalho tem e que foram agora a ACT foi proibida desses recursos humanos muito recentemente, nestes últimos anos, e, portanto, estamos aqui a desenvolver essas capacitações humanas. Ao mesmo tempo, todos os outros meios estão a ser trabalhados, obviamente com a tutela e com o apoio da tutela, como é óbvio, estão a ser trabalhados para que com a atualização e a implementação dessa atualização tecnológica,
possamos fazer uma análise mais assertiva sobre os meios que foram rentabilizados ou que ainda são necessários, apesar disso, porque todas as coisas mudam. Nós estamos, inclusive, isso está também na agenda de trabalho digno, a automatização de certos aspectos, por exemplo, na instrução das contraordenações laborais, a facilidade de comunicação e disseminação da comunicação. Tudo isso vai ter impacto no número de pessoas que precisamos e nas capacidades dessas pessoas que nós temos que incluir. Se há pouco tempo atrás precisávamos mais de pessoas que fizessem determinado tipo de trabalho manual, agora precisaremos mais de pessoas que sejam capazes de fazer análise estatística, que sejam capazes de tratar dados e cruzar dados, que sejam capazes para a ACT não ter que fazer, ou melhor, o local de trabalho é o local privilegiado dos inspectores de trabalho e a interação privilegiada entre trabalhadores, empregadores e meio do trabalho, constatado in loco. Apesar disso, há muitas, e como referiu a senhora deputada do PS, mas também outros senhores deputados, há muito trabalho que pode ser feito recorrendo a esta informação e este tratamento de dados para verificar os perfis, que também aqui já falei, perfis de risco das empresas e poder interagir com elas sem ter necessariamente do primeiro impulso ir ao local. Portanto, tudo isso tem que ser refletido no conjunto de meios que dispomos e, neste momento, eu posso dizer que este período que está de transição para essa evolução tecnológica, obviamente que não seria correto, diria eu, da minha parte, não me ocorre outra palavra, estar a dizer falta-me isto, falta-me aquilo. Não, eu tenho que estar, estou a gerir a ACT em regime de suplência há 1 ano e meio, estou há cerca de um mês a trabalhar já com a nomeação, mas é um trabalho que tem sido contínuo, não se deve à minha presença na ACT. A minha presença é eu ter uma herança que me foi passada de melhoria contínua e eu ter que fazer melhor com aquilo que tenho e ver a potenciação dos meios que eu tenho. E é isso que é o mais importante, porque, como disse a senhora deputada Clara Marques Mendes, não há ideais. Não podemos estar a pensar que encher a ACT de pessoas ou que seja vai resolver o problema. Temos de ter equipamentos e pessoas que saibam mexer nos equipamentos. Temos de ter interconexão de dados e pessoas que saibam analisar e tratar os dados. Temos de ter pessoas que, tratados esses dados, priorizem ações e interajam com os sujeitos de relação laboral. E só nesse conjunto é que se pode verificar se, em termos de pessoas e capacitação, estamos bem ou não estamos bem. Eu, neste momento, o que posso dizer é que estou muito confortável e tenho trabalhado e estou confortável com os meios que tenho, porque estou a trabalhar neles, quer do ponto de vista de fornecer capacidade às pessoas que estão dentro da ACT e que têm um programa de formação profissional cada vez mais exigente e mais facilitador para o desempenho das suas funções, nomeadamente com os dirigentes. É muito importante o envolvimento e o relacionamento e a interação dos dirigentes com as suas equipas, estimular as suas equipas e o trabalho que se vai aprofundando de diálogo com o outro. É também, e tem sido uma aposta da senhora Ministra que me parece muito, muito positivo, que é promover reuniões frequentes com todos os dirigentes do Ministério do Trabalho, fomentando e facilitando a interação entre eles para que se conheçam e para que possam trabalhar mais em conjunto. E aqui, voltando também a uma questão que me colocaram, aqui a interação da ACT com a CIT e com o ICE é fundamental. É fundamental. Essa perspectiva de holística e global de integração dos vários aspectos que levam a ter sucesso numa área ou noutra em que podemos trabalhar. Obviamente, aqui
eu ver se não me perco nas perguntas. Obviamente que apostamos imenso na informação e no apoio às pequenas empresas. Sabemos que cerca de 96% do tecido empresarial português são pequenas e médias empresas e microempresas cuja estrutura é frágil e que precisam de perceber as razões porque são obrigadas legalmente a fazer determinado tipo a ter determinado tipo de comportamentos. E isso faz-se não apenas sancionando, ou até no nosso ponto de vista e na nossa orientação, primeiro damos apoio e depois é que vamos à sanção. Ou seja, temos que ensinar essas pessoas porque é que é fundamental tratar de maneira igual homens e mulheres. Porque é que é fundamental e que benefícios traz integrar bem imigrantes e não discriminar. E percebendo isto, percebendo o propósito disto e o que está subjacente, a sua adesão àquilo que legalmente é exigido e à intervenção inspectiva, há um sucesso muito maior. É claro que isto não tem um resultado visível de hoje para amanhã, nem no mês que vem, nem se calhar no ano que vem. Mas é nisto que apostamos, no conhecimento e na sinalização, e eu muitas vezes recorro, desculpem a comparação, mas recorro ao cinto de segurança nos automóveis. Até ser... ninguém usava e agora é um hábito incorporado, ninguém se senta num automóvel sem puxar o cinto e pôr. E nós temos que criar esta rotina e esta normalidade de exigência na relação laboral. A ACT tem que garantir, e tem que ir nesse caminho de garantir que as pessoas não morrem a trabalhar, e isso é a primeira coisa, que não morrem a trabalhar. Tem que ter atenção aos setores onde a mão de obra intensificada e intensiva são aos setores mais permeáveis a essa utilização, e o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, referiu aqui os cuidados informais e os cuidados mesmo em situações de lares ou casa de repouso, etc., ou outros cuidados, de serem trabalhadores não nacionais e muitas vezes, ou a maior parte das vezes, de países terceiros, porque, como outros fenómenos que aconteceram nos outros países, também os portugueses cada vez estão menos disponíveis para esse tipo de trabalho. Na agricultura e na distribuição e noutros setores. E isso é fundamental que a ACT chegue e que tenha instrumentos para isso. Estão a ser criados, e eu penso que depois também não é o meu ponto de vista, obviamente, andar a saltar de legislação em legislação, obviamente que temos que ter uma análise muito objetiva, muito clara do que correu bem e do que é preciso afinar para que seja melhor. E neste caso, obviamente, por mandato legal, a ACT tem o dever de contribuir e de alertar a tutela sobre as falhas ou as lacunas na legislação laboral e tem-no feito, obviamente, não deixará de o fazer. Relativamente também aqui, tentando percorrer condições de trabalho, disse o Sr. Deputado Jorge Galveias do Chega, as condições de trabalho da ACT são as melhores possíveis e todos os dias seria imperdoável que a ACT não tratasse de ter as circunstâncias e o ambiente de trabalho o mais favorável possível, o melhor possível, para que os seus trabalhadores tenham a segurança e a confiança quando intervêm nos ambientes de trabalho que têm que intervir, de saberem e estarem tranquilos porque beneficiam dessa possibilidade, quer de igualdade de tratamento, igualdade de oportunidades, acesso a meios, acesso à informação, etc., etc., seria imperdoável para mim mesmo, enquanto cidadã e enquanto responsável pela ACT, que não trabalhasse todos os dias para que as condições de trabalho dos trabalhadores da Autoridade para as Condições de Trabalho não fosse melhor. Se me pergunta se é o ideal, talvez não seja. Se toda a gente está satisfeita, talvez não. Mas isso não é o nosso propósito, nem a nossa intenção, e devo dizer-lhe que os trabalhadores da ACT estão confortáveis com as suas condições e sabem que a direção sempre trabalhará para que elas sejam o melhor possível junto dos intervenientes e dos interlocutores que tiver que fazer.
Relativamente à construção, temos obviamente, senhora deputada Clara Marques Mendes, temos obviamente muito a fazer, como eu disse, temos trabalhado, temos cada vez procurado, em diálogo com os outros, encontrar os melhores instrumentos e a melhor forma de conseguir alcançar esta visão zero nos acidentes de trabalho e temos trabalhado muito afincadamente. Obviamente que há aqui muitas circunstâncias que concorrem para um acontecimento. Temos aqui, por exemplo, um setor de atividade também muito vulnerável à utilização de mão de obra que vem de outras culturas, de outras línguas, cuja comunicação é uma barreira, o enquadramento é difícil fazer, os hábitos de cultura, de religião, etc., impactam nas relações de trabalho. Por exemplo, os muçulmanos no Ramadão, e nós tivemos isso já há alguns anos, não foi agora, eu lembro-me do futebol. Não é que eu seja muito conhecedora, mas acompanhei, enquanto inspetora de trabalho, a construção do estádio do Dragão, nas Antas, e tínhamos um problema com trabalhadores que não se alimentavam e não podiam trabalhar em altura. E foi difícil descobrir isso. E quando o senhor deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, nos pergunta se está baixa a utilização do artigo 15A, não, obviamente temos essa ambição de abranger mais trabalhadores, mas de facto cada vez mais, e ligando aqui as pontas, cada vez mais nós encontramos métodos de dar cumprimento, de haver uma regularização antes da decisão judicial, e isso é muito mais importante para nós. Porquê? Primeiro, porque é mais rápido, serve mais rapidamente aquilo que pretendemos alcançar. Em vez de ir para o tribunal, aquilo que resolvemos em sede administrativa, serve muito melhor os cidadãos. E é isso que procuramos. E a tentativa que fazemos é que todos os nossos inspectores tenham os instrumentos, as ferramentas de conhecimento e comportamento para levar a que o empregador perceba os benefícios de ter regularizado. Ok. De ter regularizado, estava a ver o tempo, de ter regularizado estes aspectos. E quando eu referia, também ligado aos acidentes de trabalho e aos migrantes, sim, a ACT tem estado, obviamente a ACT não tem competências em matéria criminal, como é claro para todos, mas tem competência na sinalização e quando, como foi agora o caso há pouco tempo, quando uma investigação vê luz do dia ou é depois mediatizada, muito trabalho de colaboração e interação se tem feito. E todos os inspectores da ACT, agora não posso dizer todos, porque há alguns que recentemente tomaram posse ainda não têm, mas esse é o objetivo, todos têm formação com a PJ, com a colaboração da PJ, em sinalizarem, em terem ferramentas para sinalizarem casos de tráfico humano e de exploração laboral. E trabalhamos nisso e os nossos inspectores estão treinados para isso, para dar nota. Obviamente que quando nós identificamos uma situação que não é da competência da ACT, temos o dever legal, e fazemos-lo, de participar a outras entidades que, com a nossa colaboração sempre ativa e disponível, podem tratar com eficiência e com eficácia da situação que está em causa e com proteção, obviamente, das vítimas e com a devida consequência, a legal consequência dos autores desses crimes ou desses ilícitos. E a ACT tem trabalhado nisso, temos tido um foco maior nessas atividades como a agricultura, que é do conhecimento público, sempre com todos os meios disponíveis, quando entendemos ou é-nos identificado pelos nossos serviços locais que é necessário reforçar, pois é movido, se for necessidade, é movido
quer sejam inspectores, quer sejam qualquer outro aspecto, qualquer outro meio, é movido para apoio nesse local das intervenções que temos que fazer, que são, obviamente, difíceis. Há um conjunto de... A legislação responde, não quer dizer que não seja melhorada e que não possa ser afinada, mas de forma genérica responde aqui à necessidade de responsabilizar os vários intervenientes. Há uma dificuldade de prova, sim, é a dificuldade que todas as autoridades, como o caso da ACT ou outras autoridades de controle, têm a regimentar de provas para que possam ser assacadas as consequências e responsabilidades aos vários intervenientes na cadeia. Agora, cada vez mais, e nós também estamos a trabalhar com a CAP, no caso da agricultura, muito diretamente, para que, em conjunto, com a CAP e com os sindicatos, mas neste caso o poder de decisão, e tendo em conta que as responsabilidades são do empregador, relativamente aos trabalhadores que recruta e que integra nas suas instalações, é esses aspectos que trabalhamos e estamos aqui num trabalho de discussão conjunta para encontrarmos meios mais eficientes, porque não é só, não basta existir um serviço público para cuidar dos assuntos prementes e dos valores e defender os valores sociais, é preciso e são convocados todos os atores que por um lado, beneficiam e também podem causar esses problemas ou essa necessidade de cobertura social, proteção social dos valores democráticos que defendemos, da igualdade, da não discriminação, da integração do outro, e por isso eu referia e volto a referir que o recrutamento é a forma inicial de prevenir acidentes de trabalho, de prevenir e orientar, integrar numa organização que tem que ter uma disciplina rigorosa quanto ao cumprimento das regras de segurança e saúde no trabalho, e tem que ter também um dever muito, eu diria, essencial relativamente ao bem-estar e à saúde do trabalhador. E quando eu falo bem-estar, eu incluo aqui todos os riscos, incluindo a saúde mental, incluindo os riscos psicossociais. O trabalhador é uma pessoa nas suas várias dimensões. Se não receber o salário atempadamente, vai sofrer de riscos que impactam na sua produtividade. Tratar bem um trabalhador, eu já ouvi isto em algumas discussões sobre este assunto, o que é bom para o trabalhador é bom para o negócio e, portanto, o que nós temos aqui que fazer é que as 96% das empresas portuguesas que têm menos estruturas possam tirar benefício daquilo que é o investimento público numa autoridade para as condições de trabalho e no trabalho que ela tem que fazer em conjunto, em diálogo com os outros, sem se demitir, obviamente, das suas competências, dos seus deveres e que tem os poderes que tem, obviamente, para exercer. Os poderes não são mais que deveres para todos nós, diria eu. Perdoem-me aqui a ousadia, mas eu vejo isso. Os meus poderes são apenas deveres e são deveres que eu tenho a obrigação e que tenho a perfeita consciência que preciso de todos os meus colegas na ACT que trabalham afincadamente com este propósito, sejam inspectores de trabalho, sejam técnicos superiores na promoção da segurança e saúde no trabalho, sejam técnicos que instruem as contraordenações, que torna efetiva a instrução, torna efetiva a inspeção de trabalho. Sem instrução e a aplicação concreta das coimas, não há efetividade do direito, nem há sucesso da inspeção de trabalho. E também os meus colegas assistentes operacionais e assistentes técnicos, que são a primeira cara que quem interage com a ACT encontra e, portanto, são absolutamente indispensáveis todos eles, como são indispensáveis os nossos parceiros, que nos exigem muito e bem.
e que não nos perdoam deslizes, e isso também nos ajuda a evoluir, a questionar as nossas certezas e a contribuir melhor para aquilo que é o serviço público que a ACT tem que prestar. Eu julgo que passei aqui, embora tangencialmente, porque o tempo é de facto muito apertado, por todas as questões. O que eu posso deixar claro é que estamos sempre disponíveis para as questões que nos fizerem chegar, quer por forma escrita, como é habitual, quer também por forma, desta forma ou por outra qualquer. Inclusive, estamos disponíveis, se entenderem, para virem visitar-nos e verem como é que nós trabalhamos, quer no terreno, quer nas nossas instalações. Nós estamos absolutamente disponíveis, temos trabalhado na transparência e no diálogo com todas, com todos, e, portanto, estamos aqui absolutamente disponíveis e, mais uma vez, agradeço. É sempre uma honra estar aqui, é uma honra ter a oportunidade nesta casa de dar contas do que andamos a fazer e daquilo que perspectivamos fazer, e também com muita gratificação, e que para nós constitui um grande apoio, foi as declarações que eu tomei por todos, da senhora deputada Clara Marques Mendes, do propósito comum de podemos estar divergentes em muitas coisas, mas temos todos o propósito de existência de 0 acidentes, ou pelo menos acidentes mortais que não aconteçam, que as pessoas no fim do seu trabalho regressem para as suas famílias, para a sua dimensão social e para a sua dimensão pessoal, tranquilos e sem ter o empregador a telefonar sem razões de fundo, sem ter chatices demais, e que possa descansar e recuperar para outro dia poder estar no seu local de trabalho, tranquilo, a produzir o melhor possível e a tornar a sua empresa mais fortalecida e a nossa economia mais forte também, para que possa ser mais inclusiva e mais igual. Muito obrigada, Sra. Inspetora-Geral Fernanda Campos. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, pede a palavra para que efeito? No fundo, não é condução dos trabalhos, é de certa forma, no seguimento que disse a Sra. Inspetora, aceitar o repto do convite e até propor à Comissão que pudéssemos fazer uma visita, depois em conjunto, mas pronto, mas dizendo que, agradecendo naturalmente e aceitando da parte do PSD, aceitando o repto que foi aqui lançado e o convite que nos foi efetuado. Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Estávamos justamente a olhar uns para os outros e entender-nos. De facto, temos que pôr os pés na terra, mais do que audições que são muito interessantes do ponto de vista teórico e informativo, mas ter os pés assentes na terra, como pelos vistos teve a seleção a noite passada, pudermos ir de facto visitar in loco os trabalhos que são feitos pelo ACT. Fica então a nossa disponibilidade. Posteriormente entraremos em contacto, e agradecer a vossa presença, os vossos esclarecimentos e, sobretudo, a disponibilidade também para o nosso plano de atividades do ano que vem, podemos ter uma visita ao terreno. Muito obrigada pela vossa presença, é sempre um gosto.